Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Jean Nunes, aqui no encontro de reta final, voltado para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, prova que se aproxima aí já para a próxima semana, e eu resolvi fazer uma rodada extra, uma rodada bônus, para aqueles estudantes que já estão me acompanhando e que estão aí na iminência de fazerem a prova. Preparamos um caso inédito que transita entre o direito constitucional, o direito administrativo e o direito processual civil, e que pode, de alguma forma, tocar ou aparecer na sua prova, sobretudo em razão da jurisprudência do STF e das recentes novidades que nós tivemos nesse campo. Se não servir para a prova do Rio de Janeiro, vai servir para outras provas, para a sua vida prática profissional. Então, é um caso bastante interessante. A voz hoje está bastante fanha, está bastante ruim. Eu estou atravessando um quadro gripal ainda bastante intenso, mas como assumi o compromisso, vou levar adiante e vamos desenvolver hoje a resolução da peça. Eu elaborei o caso prático, mandei no meu grupo do Telegram, peço que você se inscreva lá e acompanhe as novidades, a gente sempre produz bastante conteúdo por lá. E a resolução da peça aqui no meu canal do YouTube. Peço que vocês sigam os dois, né? Se inscrevam nos dois, tanto no canal do Telegram quanto no YouTube, e compartilhem com seus amigos. Para passar na prova de DPE do Rio de Janeiro, tem que fazer no mínimo 30 em cada banca e 50 ou 40% no total. Então, dependendo aí da categoria em que você esteja concorrendo. Então, você não concorre com ninguém, você concorre consigo mesmo. Divulgue esse material para que tenha mais alcance, mais pessoas possam ser ajudadas e, claro, solicite aí que estejam conosco em nossos espaços. No Instagram tem mais gente, mas no YouTube e no canal do Telegram ainda tem muito pouca gente, tanto que aqui no YouTube tem menos de 1.000 inscritos. Eu pretendo avançar nesse campo para ver se a gente consegue um resultado melhor, tá? Eu vou colocar aqui na tela a peça para a gente fazer a leitura dela. E à medida que eu for fazendo a leitura, a gente vai corrigindo. Eu deixo aqui para vocês os meus endereços do Instagram e do Telegram, para que você possa acompanhar por lá. No YouTube tem bastante conteúdo já produzido na área de direito constitucional e direito administrativo. E essa é uma questão que envolve aí também direitos humanos, tá? Pai João, liderança de terreiro de religião de matriz africana, localizado nesta cidade, buscou atendimento no Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, relatando o seguinte: nos últimos 10 anos, o terreiro tem sido cobrado em razão do seu regular funcionamento e das atividades religiosas desenvolvidas. O Poder Público Municipal informou a liderança que a cobrança obedece à lógica da isonomia, já que todas as atividades festivas do município também sofrem incidência da cobrança, além de estar escudada na previsão da Lei X em pleno vigor. Esse caso, embora seja inédito e eu mesmo tenha criado, ele é um caso que tem muita aplicação prática. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, nós criamos um protocolo a partir de um volume intenso de reuniões que foi coordenado pela Defensoria Pública do Estado. Na época eu conduzia as atividades, com a participação de diversos representantes do poder público, da sociedade civil, um protocolo de atendimento digno do povo de terreiro, dentro das políticas públicas, especialmente saúde, educação e segurança. Os sabadistas, por exemplo, já alcançaram um patamar civilizatório muito importante. Hoje eles já têm uma farda especial, eles já não têm atividades no sábado, eles têm já uma série de proteções que conquistaram a partir de luta e de um trabalho correto, bem feito, que esse trabalho fez com que as políticas públicas atentassem para suas especificidades, né, para suas características próprias. E isso para o povo terreiro ainda não foi construído no cenário nacional, ainda não está muito bem amadurecido, pelo contrário, é uma resistência muito grande. Por exemplo, um membro de terreiro chega no hospital com seu turbante, ah, e o turbante ele é tratado como se fosse um boné, como se fosse um adereço qualquer, e não é, tem uma dimensão religiosa muito importante. E essa iniciativa aqui do Estado do Maranhão chegou já ao Rio de Janeiro, a gente tem a notícia, inclusive já é projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para
traduzir naquele espaço normas similares. Então, é algo bastante interessante. A religião de terreiro é muito forte no Rio de Janeiro, como a gente sabe, das religiões de matriz africana, então é algo bastante interessante. Pode ser que esteja na sua prova, né? O Poder Público Municipal, então, informou a liderança que a cobrança obedece ao Jambi. Pai João afirmou ainda que pagou até quanto pôde os valores cobrados. Aqui não tem a natureza jurídica dessa cobrança, que se não foi dita aqui até aqui, se trata de imposto ou taxa. Normalmente não é imposto que é cobrado desse terreno, normalmente é taxa. Mas a questão não disse aqui, mas a questão deixou claro que era uma cobrança tributária. Vou já chegar lá. Nos últimos 3 anos, porém, quedou-se inadimplente e avolumando uma dívida que, com juros e correção, se aproxima dos R$ 15.000. A liderança, então, ele pagou durante um bom tempo, e nos últimos 3 anos esteve inadimplente. Então, tem uma parte da dívida que está adimplida e tem uma parte que está inadimplida. Então, a ação já teria aí dois propósitos, seria a anulação do débito e a restituição do que foi pago. O defensor titular ingressou com a ação, então isso já foi feito, para se tentar anular o débito e se buscar a repetição do indébito tributário. Essa ação já foi ajuizada, tendo como fundamento a inconstitucionalidade da norma e, como pedido principal, o afastamento da cobrança. Então, nessa ação ajuizada pela Defensoria, o pedido principal era o afastamento da cobrança, com a anulação do débito e a devolução do que foi pago, e o pedido incidente era o de inconstitucionalidade da norma. Em sede de contestação, o Poder Público Municipal atravessou uma reconvenção, requerendo seja o terreiro obrigado a pagar todos os meses. Então, o Poder Público Municipal não só não aceitou a cobrança, como ainda requereu fossem pagos os valores que estavam atrasados. A, a decisão transitou em julgado em 10 de novembro de 2021, e aí o município ingressou, então, com cumprimento de sentença. Então, o município ganhou a ação, ganhou a reconvenção, não só a cobrança é devida, como tem que pagar o que está, não só não tem por que devolver, como tem que pagar o que está para trás. E aí o município ingressou, então, com pedido de cumprimento de sentença contra o terreiro e ainda pediu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o pai João. A defensoria foi intimada e, atenção, ela apresentou impugnação. Então, não era impugnação aqui a nossa peça, que ela já tinha sido apresentada, então já tinha havido, portanto, preclusão consumativa. Aduzindo em síntese a inviabilidade de pagamento em razão da hipossuficiência econômica do terreiro e da sua liderança. Então, na impugnação, a tese levantada foi a de que o terreiro não tinha como pagar, nem ele, nem a liderança dele. Pai João, vendo a TV Justiça pelo YouTube, olha só, tomou conhecimento de que a lei estadual X havia sido declarada inconstitucional pelo STF na sessão da última quarta-feira. Considerando que o assistido se mantém resignado e atenção, que ele pretende alcançar os objetivos traduzidos na inicial, quais são os objetivos traduzidos na inicial? São dois: a anulação da cobrança e a repetição do indébito tributário. Então, considerando que ele pretende esses dois objetivos, elabora a peça processual cabível. Para a gente definir essa peça, a gente precisa percorrer aqui um caminho. Deixa eu colocar aqui para vocês a tela do Prezi. Esse arquivo do Prezi, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês também, para que vocês possam acompanhar. Pronto. Deixa eu só abrir aqui a tela do Prezi. Essa. Aqui nessa tela, nós temos o caminho que nós temos que percorrer para a gente entender os impactos da decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade na chamada coisa julgada, né? Como que essa decisão ela impacta a coisa julgada? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Deixa eu abrir aqui algumas premissas para você compreender essa matéria e ter segurança na hora de lidar com ela. Primeiro, é que quando o Supremo Tribunal Federal toma decisões, sobretudo aquelas que digam respeito a relações jurídicas de trato sucessivo, normalmente é servidor, previdência e tributo, né, tributário. Nesses casos, é comum o Supremo Tribunal Federal invocar
técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão, previsto lá no artigo 27 da Lei 9868, de 99, para modular no tempo os efeitos da decisão. E é comum o Supremo só conferir efeitos prospectivos, isto é, da decisão em diante. Então, o que se fez até ali se mantém como está, quem pagou, pagou, quem não pagou, não deve mais ser cobrado. É normalmente assim que o Supremo costuma resolver esse tipo de demanda. Na repetição, por exemplo, dos valores concedidos a título de tutela antecipada no direito previdenciário ou no direito assistencial, benefício previdenciário, benefício assistencial, o Supremo entendeu de forma muito similar, no sentido de que a devolução é a regra, não se pode, a título de tutela provisória, receber um valor e entender como definitivo, mas quem já recebeu até o momento da decisão fica como está, não precisa devolver. Então, normalmente, essa é a tônica que o Supremo utiliza na aplicação da técnica da modulação temporal dos efeitos da decisão em razão de dois fatores: a relevância e a urgência da matéria. Ok? No nosso caso, não tinha essa informação. Não tinha informação se aquela matéria tinha sofrido modulação. Como não tinha essa informação, é de se presumir que modulado não foi. E se modulado não foi, a decisão ela tem um caráter retroativo, né? Ela alcança a norma desde o momento da sua origem, porque essa é a regra no controle de constitucionalidade. Lembre-se de que lá no controle de constitucionalidade nós temos dois grandes modelos. O modelo austríaco, em que a declaração, em que a decisão tem conteúdo constitutivo e prospectivo, não retroativo. Então a norma nasce constitucional e ela se torna inconstitucional com a decisão da Suprema Corte, da Corte Constitucional. E tem o modelo norte-americano, estadunidense, que é de conteúdo, decisão de conteúdo declaratório. A inconstitucionalidade é um vício congênito. Ambos os modelos, concentrado, austríaco, principal, abstrato, e o estadunidense, difuso, incidental, concreto, ambos os modelos aportaram ao Brasil em épocas diferentes, né? O modelo estadunidense com a Constituição de 1891 e o modelo austríaco propriamente com a ditadura militar. Foi no contexto da ditadura militar que esse modelo se assenta no Brasil, embora algumas iniciativas já estivessem presentes ali na Constituição de 46. Ambos os modelos se implantam no Brasil e eles assumem uma forma amadurecida com a Constituição de 88. Mas a jurisprudência do Supremo ela unificou o seu entendimento no sentido de que não importa se controle difuso ou concentrado, em ambos os casos a decisão tem conteúdo declaratório, como regra, retroativo e de efeito repristinatório. O pressuposto lógico aí é o de que a inconstitucionalidade ela constitui um vício congênito. Então a norma já surge inconstitucional. Se ela já surge inconstitucional, ela é inconstitucional desde a sua origem. Se não ocorreu modulação, esse é o efeito esperado, esse é o efeito regular comum. Então, esse é o primeiro ponto. A questão não fala de modulação. O segundo ponto é que ela não distinguiu se a decisão foi em sede de controle difuso, aí uma repercussão geral, por exemplo, ou se foi em sede de controle concentrado. Isso não teria relevância neste caso especificamente, porque o CPC, que é a norma que regra a solução deste caso, é clara ao unificar ambos os efeitos, não importa se a decisão do STF tenha sido em controle concentrado ou em controle difuso. Jean, mas eu estudei que em controle concentrado a decisão produz efeitos erga omnes e vinculantes, e em controle difuso a decisão produz efeitos inter partes não vinculantes. Ok. Mas aqui talvez estejamos falando menos de efeito do controle de constitucionalidade e mais da observância obrigatória dos precedentes do Supremo, lá nos termos da previsão do artigo 927 do CPC, que aqui tem que ser lido com a previsão do artigo 525, parágrafo 12º do CPC. Então, esse regramento do direito processual civil unifica ambas as decisões para dizer, olha, as decisões do Supremo, em sede de controle de constitucionalidade, elas vão impactar o cumprimento do julgado indissociavelmente, indistintamente, não importa se se trata de controle difuso, se se trata de controle concentrado. Então, essa não era uma informação
que neste caso se revelava importante. É claro que, quando se trata de relação jurídico-tributária de trato sucessivo, o Supremo decidiu agora recentemente, esse ano, se não me engano, março, fevereiro, março deste ano, algo muito interessante. Vou deixar um vídeo para vocês aqui. Já está no meu canal no YouTube e eu vou deixar lá no canal Telegram, onde eu explico os efeitos, os impactos dessa decisão em sede de controle de constitucionalidade e em sede de coisa julgada. É o caso da CSLL, muito interessante. Eu até faço referência a esse caso na peça. Sim, porque além da correção, eu vou disponibilizar para vocês uma peça escrita, uma espécie de modelo que você possa utilizar como referência na sua prova. Esse modelo vai estar no meu canal do Telegram, já está lá, na verdade, né? Então basta acessar. Bom, além disso, aqui é muito importante ter isso em mente, por isso que eu estou apostando nessa questão, é que agora, no informativo 1113 ou 1114, então 2 ou 3 informativos atrás, o STF decidiu algo muito interessante. Que nas relações que transitam, que tramitam no juizado especial, sob o regime, sob o rito da Lei 9.099 de 95, tem lá no artigo 59 dela a previsão expressa de que não é admitida ação rescisória em sede de juizado especial. E aí surgiu a seguinte pergunta: não cabe ação rescisória, mas suponha que a decisão do juiz do juizado especial seja proferida com base numa lei que posteriormente o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. Caberia, neste caso, ação rescisória? Eu poderia me valer do Instituto da Ação Rescisória para desconstituir aquela coisa julgada inconstitucional? E aí o Supremo disse: ação rescisória não, mas você vai poder se valer da impugnação ou mesmo de petição simples, com efeitos e consequências similares à da ação rescisória, para impedir o cumprimento daquela decisão. Olha que questão interessante, né? E agora recentemente julgada, recentemente analisada. Então, assentadas essas premissas, nós vamos aqui analisar 2 linhas do tempo. É essa análise da linha do tempo que vai ajudar a resolver a nossa questão, tá? Bom, o que nós temos aqui? Cadê a linha do tempo, já? Pronto. É possível que o trânsito em julgado da decisão, da sentença, ela seja anterior à decisão do Supremo, que é justamente o nosso caso. Então, ao tempo da prolação da sentença, nós não tínhamos a decisão do STF. Nós não tínhamos a decisão do STF, então não houve um descumprimento à jurisprudência do STF. Bem aqui eu já afasto por completo a possibilidade da reclamação constitucional. Alguns estudantes mandaram para mim no Instagram e no Telegram e a pergunta, né, professor, caberia aqui reclamação constitucional? Não cabe. Por que que não cabe reclamação? Porque a decisão contra a qual se estaria reclamando, ela já transitou em julgado. E o trânsito em julgado delimita o marco temporal de cabimento da reclamação. Então, após o trânsito em julgado, só vai caber quando muita ação rescisória, não vai caber reclamação. Antes do trânsito em julgado é o inverso, não cabe ação rescisória, é possível a reclamação. Só lembrando que a reclamação contra a decisão judicial pressupõe na jurisprudência do STF o esgotamento das vias ordinárias. Não é só para o STF que se reclama, mas se reclamar, eu preciso esgotar as vias ordinárias. Isto é, eu só posso reclamar ao Supremo se eu tiver esgotado os recursos ordinários aqui na primeira e segunda instâncias, tá? Então, nesse caso, a decisão transitou em julgado, foi em 2021, acho que 10 de novembro de 2021, e a decisão do Supremo foi agora, semana passada. Se foi semana passada, se foi quarta-feira passada, então essa decisão do Supremo, ela se deu há mais de 2 anos depois do trânsito em julgado da nossa sentença, que nós vamos impugnar. Bom, se foi mais de 2 anos, aqui nós temos um problema para resolver. Porque o prazo da ação rescisória é um prazo decadencial, em regra de 2 anos. Varia, tem algumas legislações que prevêem prazos especiais, o próprio CPC prevê uma hipótese de 5 anos, mas de um modo geral o prazo é de 2 anos.
2 anos contados de quando, Jean? Do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo em que prolatada a decisão que nós pretendemos rescindir. No nosso caso, a última decisão transitou em julgado em 10 de novembro de 2021. 2022, 10 de novembro de 2023, passou o prazo da ação rescisória, coisa soberanamente julgada, não cabe mais ação rescisória, acabou, não tem mais o que fazer. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque quando o fundamento da rescisão for a coisa julgada inconstitucional, isto é, aquela coisa julgada amparada numa lei que o Supremo supervenientemente reputou inconstitucional, o prazo da ação rescisória não muda, continua de 2 anos. É ainda um prazo decadencial bienal. É um biênio. Entretanto, esse prazo não será contado da data do trânsito em julgado da decisão que eu vou impugnar, mas da data do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, que é o meu fundamento de impugnação. Então, esse é o ponto importante. A regra geral, 975, prazo de 2 anos contados da última decisão do trânsito em julgado. Uma exceção é exatamente esta, prevista no parágrafo 15º, que neste caso, se a decisão for posterior, se a decisão da STF for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, aquela que vai ser impugnada, nós vamos contar esse prazo do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a primeira hipótese, quando a decisão do Supremo é posterior à decisão rescindenda. Aqui fica fácil, no nosso caso aí seria uma ação rescisória. Jean, não seria, então, uma petição simples para impedir o cumprimento do julgado? Não caberia? Caberia. O Jean poderia perfeitamente atravessar uma petição simples para impugnar a execução do julgado. Qual é o problema? Não seria essa peça correta nesse caso. Por que não? Porque ela atenderia apenas parcialmente à pretensão do assistido. Observe que lá no final da questão proposta é dito assim: ele pretende alcançar os mesmos objetivos da inicial. Quais são os objetivos da inicial? A anulação do débito e a repetição do que foi pago. A anulação do débito e repetição do que foi pago. Isso não é possível pela petição simples. A petição simples, aqui é Leonardo Carneiro da Cunha, a petição simples só vai impedir a execução do julgado, não vai assegurar a repetição do indébito. Para alcançar os dois, eu preciso rescindir o julgado, eu preciso ajuizar uma ação rescisória. Então, esse é o ponto. Nesse caso, seria ação rescisória, tá bom? Já e se fosse o inverso, não caiu no nosso caso prático, mas eu vou colocar aqui para vocês saberem, né? E vamos ver, a gente sabe como é que vem a prova, então ou essa ou outra, pode ser que essa questão ajude. É possível que a decisão tenha transitado em julgado e a decisão do Supremo seja anterior a essa. Aí, nesse caso, pessoal, eu posso ter tanto, saiu a decisão do Supremo, depois veio a sentença. O caminho é recurso, né? Trabalhar via do recurso. Mas já saiu a sentença, eu já recorri, depois vem a decisão do Supremo. Aí, nesse caso, provavelmente já não caberia mais recurso, ou então a decisão já estava na iminência de transitar em julgado, enfim, o que é que eu devo fazer nesse caso? Se a decisão do STF é anterior ao trânsito em julgado da nossa sentença, eu posso apresentar a petição simples e eu posso também fazer a ação rescisória. Só que nesse caso, a ação rescisória também tem um prazo de 2 anos, não muda esse prazo, é o que está lá no 975 do CPC, mas neste caso vai seguir a regra da previsão, né? Qual é a regra da previsão? Nesse caso, eu tenho até 2 anos para impugnar essa sentença, contada não do trânsito em julgado da decisão do Supremo, mas do trânsito em julgado da decisão da sentença, dessa sentença que foi proferida. Então, esse é o regramento. Se ficar alguma dúvida, vocês mandem para mim a, a dúvida para que a gente possa solucionar, mas esse é, digamos, o básico, assim, o o resumo do que vai solucionar esse caso prático, tá? Vamos avançar aqui na peça para a gente ver, então. Então, qual seria a peça que nós atravessaríamos, que nós ajuizaríamos aqui? Não seria recurso, trânsito em julgado não cabe recurso, não seria reclamação, que é para alguns é um direito de petição, para outros é uma ação constitucional. Qualquer que seja a solução não caberia, porque não cabe reclamação após o trânsito em julgado. Então, só caberia petição simples
Impugnação também já não teria mais como, que já foi apresentada. Então, só caberia, neste caso, a ação rescisória, tá? Seria a ação rescisória para alcançar a pretensão do assistido em sua completude. Onde que eu ajuizo uma ação rescisória? No Tribunal de Justiça. Aqui é bem interessante, viu, pessoal? Jean, é comum ajuizar ação rescisória? Logo nos meus primeiros meses de defensor, eu ajuizei umas 2 ou 3 ações rescisórias. Não é incomum, viu? Não é incomum. Acontece com alguma frequência. E é você mesmo que ajuiza. Pelo menos aqui no Maranhão é a gente mesmo que faz. Aí tem defensor que atua no tribunal e eles dão prosseguimento, mas a gente ajuiza por aqui. Aí tem que ver também no estado do Rio de Janeiro, tá? A ação seria promovida aqui em nome de quem foi parte no processo originário, nesse caso o terreiro de religião de matriz africana, que aqui no caso é uma associação, representado pela Defensoria, propor a presente ação rescisória em face da decisão que transitou em julgado, tá? É esse o regramento, essa aqui é a lógica. Uma breve narrativa dos fatos aqui, resumindo em termos práticos qual é o objeto da ação, deixando claro aqui ao final o que se quer. Propõe-se a presente ação rescisória com o objetivo de, atenção, rescindir o pedido, a causa de pedir imediata na ação rescisória é a rescisão do julgado, tá, pessoal? Sempre, não tem como fugir disso aqui. Então, o que a gente quer imediatamente com a ação rescisória é desconstituir a coisa julgada que foi firmada. Nesse caso, é uma coisa julgada material. Não necessariamente. Quando eu comecei a estudar processo civil, era só se admitia ação rescisória no regramento CPC anterior em face de coisa julgada material. Hoje não mais. Hoje, coisa julgada formal também admite a desconstituição por ação rescisória, desde que não seja possível renovar a ação. E, além disso, a gente pretende anular a dívida e repetir o indébito tributário. Então, tem esses 3 objetos aí, tá? Ou então, esse objeto com 3 pilares. A gratuidade da justiça, até aqui nenhuma novidade. Eu só acrescentei um detalhe aqui que eu queria que vocês observassem. É requisito da petição inicial da ação rescisória o depósito de 5% do valor dela, do valor da causa, melhor dizendo. Nesse caso, por se tratar de entidade que goza do benefício de assistência jurídica gratuita, que a gente requeriria, claro, há a previsão expressa de que não se cobre esses 5% quando se tratar de ação juizada pela Defensoria ou beneficiário da justiça gratuita. Aqui nós temos os 2 requisitos preenchidos, tá? Nas prerrogativas dos membros da Defensoria, eu sempre menciono que prerrogativa não se pede, se exerce, mas a gente sempre coloca nas peças por vários fatores. Do cabimento da presente ação rescisória. Aqui eu desenvolvo, em termos bem resumidos e enxutos, algo próximo daquilo que eu acabei de explicar. Se trata de decisão que transitou em julgado posterior à decisão que transitou em julgado do STF, posterior à decisão recidenda, nós temos o prazo decadencial de 2 anos para ajuizar ações rescisórias, contados da data da decisão do Supremo e não da decisão originária, da decisão impugnada. Tá? Então, eu desenvolvo isso aqui, fazendo a distinção para especificar por que cabe aqui a ação rescisória. A legitimidade ativa, demonstrar que, pelo CPC, quem foi parte do processo originário tem legitimidade para propor ação rescisória. E aqui os fundamentos jurídicos. Aqui, pessoal, atenção. O que a gente está impugnando não é propriamente a lei X, não é propriamente a cobrança. O que a gente está impugnando é a decisão judicial que se amparou na Lei X. E aqui nós temos um esforço argumentativo atalhado, né? Reduzido, abreviado. Por quê? Se o Supremo já disse que a lei é inconstitucional, eu não preciso gastar tinta, saliva, argumentação com a demonstração da inconstitucionalidade da lei. Isso está superado. O Supremo já disse que a lei é inconstitucional. Se ele já disse que a lei é inconstitucional, acabou. Do que eu tenho que me valer neste caso? O que eu tenho que utilizar aqui como elemento, como instrumento neste caso? O que eu tenho que utilizar aqui neste caso é exatamente a da demonstração de que a decisão do Supremo, superveniente à coisa julgada no primeiro grau, torna incompatível essa decisão diante da Constituição Federal. Então, em tese, bastaria eu dizer, olha, a decisão rescindenda, ela é uma decisão que está amparada numa lei que o Supremo pacificou como inconstitucional. Acabou. Seria essa a ideia, tá?
Mesmo assim, até para demonstrar conhecimento, eu iniciei aqui com a imunidade tributária, que se aplica também aos templos. Essa imunidade tributária aqui tem uma aplicação duvidosa neste caso, atenção para isso, porque eu colocaria por uma questão de demonstração de conhecimento. E a questão lá em cima não especificou também. Mas atenção, a imunidade tributária, que é a imunidade que alcança, a imunidade recíproca e que alcança também autarquias, fundações e os templos, é a imunidade que alcança impostos, não é a imunidade que alcança taxas. Normalmente, no caso dos terreiros, a questão diz respeito às taxas, que na minha avaliação são taxas inconstitucionais também, mas por outras razões, e não propriamente a imunidade tributária. Mas como a questão não especificou, eu coloquei aqui para vocês, até para demonstrar conhecimento para o examinador, e ressaltei que ela alcança impostos diretos, tá? A questão também, a liberdade de consciência e de crença, que é um direito fundamental, previsto em Convenção Internacional de Direitos Humanos, que tem status supralegal, previsto como direito fundamental na própria Constituição. E aqui eu estabeleço o objeto específico da fundamentação. Título Executivo Judicial impugnado tem como fundamento a Lei Estadual X, que prevê a ação que tem onerada a atividade religiosa desenvolvida pela parte autora da ação. Ocorre que a aludida lei foi declarada inconstitucional pelo STF. Ok? Ah, e aqui eu menciono os impactos da decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade, mencionando ah, ao- os impactos dessa decisão na relação jurídico-tributária, de trato sucessivo, menciono a questão do juizado especial, menciono que, nesse caso, o nosso julgado ele é inconstitucional, porque se fundamenta numa lei que o Supremo pacificou como sendo violadora da Constituição. E aqui eu afastei também a argumentação de isonomia que o município levantou. Porque é muito comum os municípios dizerem: não, na verdade, o que a gente faz é uma cobrança ao terreiro que decorre das atividades, de uma cobrança geral. Toda festa que tem a gente cobra. E a gente sempre diz, nesses casos, olha, só lembrando que a atividade no terreiro não é uma atividade festiva, não é uma festa, é uma atividade religiosa. Você cobra para fazer a missa? Não, pois é. Então, se não se cobra para fazer a missa, você cobra para fazer o culto? Não, pois é. Se não se cobra para fazer a missa, não se cobra para fazer o culto, não se pode cobrar para que o terreiro faça a sua atividade religiosa. A isonomia, então, está para outro rumo. E é importante, então, destacar esse ponto, esse aspecto, para não confundir esses itens, tá? Tutela provisória, aqui me parece cabia tutela de evidência, tá, pessoal? O enunciado 48 CJF, embora o CPC não fale expressamente em controle de constitucionalidade em geral, a tendência é que se reconheça, há um entendimento doutrinário forte, que se reconheça que as decisões proferidas pelo Supremo, dentro da lógica que os tribunais têm que manter sua jurisprudência íntegra, coesa e coerente, e que há uma observância obrigatória dos precedentes, à luz do artigo 927 do CPC, que a decisão do STF vincule, né, que produz efeitos imediatos, não importa se controle difuso, se controle concentrado, e com isso eu concordo perfeitamente. E por conta desses entendimentos, tende-se a aplicar aqui a tutela de evidência, em sede da qual eu não preciso nem demonstrar a existência de risco ao resultado útil do processo, basta a probabilidade do direito. Mas, como aqui eu utilizo o princípio da eventualidade, eu demonstro também preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Aqui, pessoal, só o cuidado que você tem que ter é construir corretamente a argumentação. É melhor para o assistido, é mais fácil, traz menos ônus argumentativo, a tutela de evidência. Então, você pede ela, e subsidiariamente de urgência, demonstrando o preenchimento dos seus requisitos. Tá? O que não me parece correto é pedir primeiro a de urgência e em caráter subsidiário de evidência. Não tem sentido isso. Ou pedir as duas indistintamente também não me parece ter sentido. Parece mais lógico e seguro você pedir, dentro desta lógica, evidência subsidiariamente à urgência. Não é que a evidência vá trazer um efeito prático diferente do da urgência. Na prática, vai ter o mesmo resultado. Mas aqui, do ponto de vista da técnica, a de evidência ela é um direito mais seguro do que o da urgência, já que o direito é, me ajudem, evidente.
né? Não precisa sequer da demonstração do risco ao resultado útil do processo. Aí os pedidos, né? Gratuidade da justiça, tutela provisória de evidência ou subsidiariamente a de urgência, mencionar a fungibilidade das cautelares, que é importante, a citação do município, rescisão do julgado, para as três coisas, né? A rescisão, a declaração da inexistência do débito e a repetição do indébito tributário. Aqui eu coloquei os 10 anos, não, não são os 10 anos, né? A repetição do indébito tributário em relação aos anos adimplidos. Não vai ser em relação a todos os anos adimplidos, né? Por quê? Ele está inadimplente em relação aos. Vou reformular aqui minha fala. Não vai ser repetição em relação a todos os anos, os 10 anos de cobrança. Vai ser só em relação aos 2 anos dentro do quadrante de 5 anos. Por quê? Eu tenho 5 anos para cobrar um indébito tributário, né? Então, 3 anos eu estou inadimplente. Então, eu vou requerer, na verdade, esses 2 anos que ocorreu o pagamento. 3 anos de inadimplência serão anulados e os 2 anos pagos serão repetidos. Tem-se que observar aí na prática, aqui não dá para solucionar, mas na prática tem que se observar também a questão da cobrança que tenha sido feita no curso da ação judicial. E aqui um ponto importante, tá, gente? Não tem problema você pedir todos os anos, né? Você pode pedir o que você quiser, desde que seja lícito, você pode pedir. Mas não vai acontecer na prática, você só vai conseguir repetir aí dentro do limite temporal de 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda. E nesse caso seria da demanda originária, né? Com juros e correção monetária nos mesmos índices utilizados na cobrança. Na esfera federal, o índice utilizado é a Selic, que remunera juros e atualização monetária. Estados e municípios podem utilizar a Selic ou não. A questão não deu essa informação. E aí tem-se que observar na prática. Mas fato é que é importante você pedir aqui, que demonstra conhecimento, que você quer que seja utilizado o mesmo índice. Se lá no Rio de Janeiro se utiliza a Selic, pela Selic, se utiliza um outro índice, por esse outro índice, tanto para juros quanto correção monetária, tá? Estimação do membro do MP, condenação em honorários advocatícios, que eu acho que é uma expressão equivocada. Eu vou até propor à Defensoria do Estado do Maranhão a retirada dessa expressão das nossas peças. Na verdade, não é honorários advocatícios, né? É honorários defensoriais, já que nós não estamos atuando como advogados, tá? Protesta provar por todos os meios de prova, opta por não realização da audiência, dá-se a causa o valor da ação originária, R$ 15.000, defensor público local, data. É isso, tá? Em linhas gerais, é essa a proposta. Amigos, espero que tenham gostado. Na prova de vocês, espero que vocês tenham serenidade, tranquilidade para fazerem uma excelente resolução. Tentem identificar exatamente o que está sendo pedido, o que está sendo proposto. Antes de fazer a escrita, faça o seu breve rascunho, monte seu esqueleto da peça. Construa primeiro todas as alternativas, tente mapear. Eu sei que na hora é muito difícil, né, ter tranquilidade e paz para se fazer como se precisa, mas é um caminho muito importante esse, tá bom? Fico à disposição dos senhores para eventuais dúvidas e questões que surjam sobre essa ou sobre outra temática. Peço também que depois da prova vocês me mandem um feedback, né, de como é que foi, alguma questão que tenha surgido e me convidem para a posse, tá bom? Um forte abraço. Me siga lá no canal do Telegram e compartilhe também o nosso canal do YouTube para a gente ter mais conteúdos assim, tá bom? Sou o professor Jean Nunes, aqui, seu amigo e torcedor de seu sucesso. Abraço, até mais.